Então vamos lá para mais uma audiência da CCI dos Atos Antidemocráticos. CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, e hoje nós vamos abordar as blitz lá no Nordeste, no segundo turno das eleições, o que isso tem a ver com Anderson Torres e o que isso tem a ver com os mesários. Vamos trabalhar em cima disso para a gente ter uma ideia de como nós vamos desenvolver esse tema. Antes, eu quero falar para vocês que o que eu vou falar aqui pode acabar anulando as eleições do ano passado. Mas João, você está preocupado com isso? Se a turma está preocupada aí com a CPMI no Congresso, eu digo para vocês, o PT está mais preocupado com a movimentação que está acontecendo dentro da Polícia Federal para desenvolver o raciocínio sobre o que aconteceu no dia 30 de outubro. Porque isso vai levar, a um entendimento que possivelmente vai revelar uma trama ou de onda, que pode acabar com as eleições e pode ser um grande escândalo nacional. Aliás, um grande escândalo mundial. Então, isso que eu vou trazer aqui é muito importante. E eu quero que vocês acompanhem comigo, e principalmente, eu estou colocando aí, meu pix, jpnoticias@gmail.com, porque eu tenho que ficar 24 horas por dia dedicando a isso. Então, se vocês não me ajudarem, entendeu? A gente não vai conseguir avançar com essas investigações. E eu já quero agradecer de antemão as pessoas que estão colaborando, certo? Eu tenho recebido aí uma ajuda razoável da turma que está me ajudando. E está dando, assim, por básico, mas ainda estou, como dizer assim, com o pneu furado. E nós precisamos avançar. E quanto mais tempo eu puder dedicar à CCI, mais condições a gente tem de fazer trabalhos que possam trazer a elucidação dos casos. Então vamos lá. Já tem 2 minutos que eu estou aqui fazendo a introdução. Você já deve estar me xingando, né, João? Pô, João, vamos direto ao assunto. Você falou que isso pode cancelar as eleições do ano passado? É verdade, isso pode cancelar as eleições do ano passado. Olha, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Tudo que eu vou falar aqui, é uma interpretação minha, tá? É uma análise de raciocínio meu. É como se eu estivesse criando uma linha de investigação. Então eu vou dar o nome dessa linha de investigação como assim, a virada de mesa. Ou seja, projeto virada de mesa. Ou então, como diz, tem o Lava Jato, tem o projeto tal. Então esse aqui é a operação virada de mesa. Por que virada de mesa? Porque pode virar a situação do mesário. E eu, se eu fosse mesário, principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, eu estaria preocupadíssimo, porque eu acho que o cerco está se fechando. E isso aqui que eu vou mostrar tem tudo a ver com a situação do mesário. E essas investigações vão acabar no Nordeste. Sabe por quê? Porque durante as eleições vocês perceberam que o Brasil inteiro votou no Bolsonaro, mas o Nordeste fechou questão e deu voto para o Lula. E as urnas do Nordeste foram as últimas urnas a ser entregues. E teve aquele problema que apareceu nos logs das urnas, que justificaram que mais de 50% dos votos dessas urnas que receberam votação depois das 17 horas foram, quer dizer, mais de 50% dos votos que uma urna recebeu foi depois das 17 horas. Milhares delas. Depois das 17 horas, milhares dessas urnas, principalmente no Nordeste, receberam mais de 50% do total de votos da urna. Então, essa anomalia que deu essa interpretação que eu estou trazendo aqui, porque, veja bem, no segundo turno, o Bolsonaro cresceu no Brasil inteiro. Ele teve 7 milhões de votos a mais. E no Nordeste, a coisa ficou estacionada. E o Lula ganhou. Não que o Lula teve mais votos, entendeu? Mas ele ultrapassou o Bolsonaro nas urnas do Nordeste. Vamos entender isso? E vamos entender aonde que vocês vão chegar no cerne da questão. Porque, olha, o Bolsonaro, quando foi presidente, ele é uma pessoa, é aquilo que eu te falei, ele foi eleito sem partido, uma pessoa solitária, a internet, com o pessoal da internet, por isso que eles estão querendo pegar a internet. A campanha foi quase toda na internet, ele falando nas lives dele.
e ele assumiu o poder. Então, quer dizer, não tem como um cara sozinho assumir um governo federal e compondo todos os quadros, o primeiro escalão, o segundo, terceiro. Você sabe quantos cargos? Mais de 10 mil cargos. Bolsonaro não conhece 300 pessoas, entendeu? E assim, especializadas, preparadas, se ele conhecer 50 é muito. Então, ele não tem condições de preencher todos os cargos estratégicos da administração federal. Então, o que acontece é que alguns cargos ainda ficam influenciados, pessoas que estão ocupando esses cargos ainda sofrem influências de administrações anteriores, entendeu? Então vamos separar uma coisa. Antes do governo Bolsonaro, era o governo do Temer. Quem era o ministro da Justiça do governo do Temer? Era o Alexandre de Moraes. Antes do Alexandre de Moraes ser ministro da Justiça, ele foi secretário de Segurança do governo de São Paulo. Ou seja, ele trabalhou com o aparato militar, né, de polícia militar, de polícia federal. Ele ajudou no projeto da Lava Jato. E quando ele entrou para ministro da Justiça, que ele ficou ali mais de 2 anos, eu acho, né, como ministro da Justiça, não, ele ficou um pouco lá. Ele aparelhou, né, a administração federal, da área da Justiça Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal do modo geral, com pessoas de sua confiança, porque ele era um técnico em segurança pública. Ele foi secretário durante muitos anos. Então, a especialidade dele é polícia. Não é nem jurista. Por isso que ele está metendo o pé pelas mãos lá no Supremo, entendeu? A especialidade dele é polícia, então ele fica com a Polícia Federal junto com ele aí. Então ele tem um braço forte na Polícia Federal. E mesmo com a entrada do Bolsonaro, a influência dele na Polícia Federal continuou muito grande. E nós vamos ver isso, né, de acordo com as imagens que nós vamos soltar. Então imagina o seguinte, no segundo turno, o Bolsonaro teve muita votação, teve mais de 7 milhões a mais de votação nos estados, entendeu? Do modo geral. E o Lula não cresceu, mas o Lula conseguiu ganhar no Nordeste. E aí, se você diminui a presença de eleitores nas urnas no Nordeste, entendeu? Fica mais fácil para um suposto mesário de má fé usar da sua digital, como eu já disse, que a digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, inclusive ele mesmo, quantas vezes ele quiser. Então, o mesário de má fé, depois das 17 horas ou de 4h30 para frente, que já não tem ninguém na sessão eleitoral, ele pode usar a urna dele para virar voto. Então, quanto menos presença de eleitor, mais fácil, quer dizer, mais opção para o mesário fazer voto. Entendeu? Então, vamos supor, se a urna recebeu 50% dos votos, olha, ficou 50% para o mesário virar. Entendeu? Mas se a urna recebeu 80% dos votos, quer dizer, o pessoal compareceu em massa, só teve 20% de abstenção, vai sobrar 20% para o mesário fazer o trabalho dele. Como o próprio Alexandre de Moraes disse, que a urna não é o problema é do mesário, e aí é do humano, então tá, vamos lá. Agora o que aconteceu é o seguinte, quem pediu para ter ônibus de graça no dia 30 de outubro foi o pessoal do PT. Aí vocês vão ver na reunião do PT, né, você vai ver o Dino, você vai ver aquele Cacai, aquele advogado do Lula que fez aquela festa para ele, você vai ver o Reginaldo Lopes com o seu assessor, você vai ver o rapaz da rede lá, o Randolph, todo esse serelepe lá, conversando com quem? Com o presidente do TSE, que na época era o Barroso. O Barroso, aquele da frase, perdeu o mané? Então tá, então junta essa turma que apoia a cúpula da campanha do PT, junto com o ministro do Perdeu o Mané, e aí eles decidem que nas eleições do segundo turno terá que ter ônibus gratuito para todos os eleitores. Tá bom. E aí, isso aí é uma lógica, tá certo? Ônibus gratuito. Mas durante as eleições acontece uma coisa muito estranha, que em vez de ajudar o eleitor a chegar, fez o contrário.
Vamos entender? E principalmente no Nordeste. Vamos entender? Agora sim, vou soltar o vídeo para vocês. Gente, isso me deu um trabalho para montar. É uma linha, sabe, de investigação. Aí você vai pegando notícias na internet e vai montando isso aí para chegar num lance fácil para você. Por isso que eu digo, não esqueça dos meus Pix, tá bom? jpnoticias@gmail.com é minha chave de Pix. Vamos lá? Aqui quem está falando é João Paulo, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. São João del Rei, Minas Gerais, um estado de espírito. Então vamos lá? Com vocês, né, a linha do tempo que vai fazer vocês entenderem a influência do Alexandre de Moraes na Polícia Rodoviária Federal e na dificuldade de votar no Nordeste, que favoreceu, deu mais opção para o mesário. Agora isso aqui é uma linha de raciocínio meu, tá certo? Vocês vão me ajudar a interpretar. Vamos lá, solta o bicho aí. É isso, nós seguimos falando de eleições porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o transporte gratuito no dia do voto. Que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso ele se reuniu com lideranças ligadas à campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores e também advogados que foram ao Supremo Tribunal Federal justamente defender a obrigatoriedade desse transporte público em todo o país para a população, que eles afirmam que houve uma grande abstenção porque muitas pessoas não teriam ali o dinheiro necessário para se deslocar até o local dessa votação. Mas Barroso entendeu que mesmo diante de todo esse cenário, a obrigatoriedade não é respaldada em lei e que também não existe, como eu disse, um recurso ali orçamentário destinado para isso, e agora fica valendo fica facultado, né, às prefeituras e concessionárias oferecer esse serviço no dia 30 de outubro. A Polícia Rodoviária Federal abordou 4 vezes mais ônibus no Nordeste do que em outras regiões do país no segundo turno das eleições do ano passado. A informação é de um relatório da própria PRF, que será repassado agora à Polícia Federal. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Justiça. O relatório mostra que entre os dias 28 e 30 de outubro do ano passado, foram fiscalizados 2.185 ônibus na região nordeste do país, onde Lula havia recebido mais votos no primeiro turno das eleições. Na região sudeste, onde a vantagem de Lula havia sido menor, foram 571 abordagens. No dia da votação, 324 ônibus foram parados pela PRF no Nordeste, 4 vezes mais abordagens do que na região sudeste. O relatório aponta que o esquema montado para o dia superou em tamanho a operação para as festas juninas, o maior evento da região. Olha, eu estou acompanhando muito aqui a questão do Nordeste, né, porque desde cedo são muitos relatos. Eu acho que o professor Arthur falou uma coisa interessante, né? A gente torcia que fossem casos isolados, mas isso está acontecendo com muita frequência em várias rodovias de todos os 9 estados. Não há nenhum estado que não tenha recebido um vídeo ou um relato, pelo menos, de pessoas que estão sendo abordadas ou que enfrentaram blitz. E blitz, que são, por exemplo, pessoas que fazem o trajeto rotineiramente e que não são paradas em regra. Eu entrevistei uma que, por exemplo, foi parada na BR-101, no município de Teutônio Vilela, aqui em Alagoas, e ela me falou que todos os documentos dos passageiros foram pegos pela Polícia Rodoviária, que foi checar cada um deles. Pediu ainda para revistar o ônibus, isso não é um procedimento comum. O Tribunal Superior Eleitoral vai investigar abordagens da Polícia Rodoviária Federal a ônibus que levavam eleitores a locais de votação. Foram mais de 500 blitzes, principalmente em cidades nordestinas. No final da manhã do domingo, Alexandre de Moraes ordenou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, prestasse esclarecimentos. O diretor-geral foi pessoalmente ao TSE. No encontro fechado, o ministro determinou que todas as operações fossem interrompidas. Segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu
os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Moraes garantiu que cada caso denunciado será investigado e que o diretor-geral da PRF ainda prestará esclarecimentos por escrito. O processo corre em sigilo no Tribunal Superior Eleitoral. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, recebeu aposentadoria voluntária um dia depois de deixar o cargo. A concessão foi feita na quarta-feira, mas só foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta. No início da semana, ele havia sido exonerado da função. Vasquez é réu por improbidade administrativa e uso indevido do cargo. Vasquez vai continuar recebendo o salário integral fora da função. O ex-corregedor da Polícia Rodoviária Federal, Wendel Benevides Matos, escondeu da Controladoria Geral da União 23 denúncias que envolviam o ex-diretor-geral Silvinei Vasquez. Ele foi exonerado nesta semana a pedido da direção atual da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei, o protegido do corregedor Wendel, era obrigado a comunicar à CGU possíveis infrações de Silvinei, mas não existe nenhum registro no sistema da Controladoria. Sobre aqueles bloqueios das rodovias que ocorreram no segundo turno das eleições, né? Você lembra muito bem que houve aí tentativa de barrar alguns ônibus, especialmente de caravanas que votariam no presidente Lula, Pois é, essa investigação, né, havia sido arquivada exatamente por um corregedor. A Corregedoria Geral da PRF retoma essas investigações e anula o pedido de arquivamento assinado pelo ex-corregedor, exatamente porque eles entendem que esse ex-corregedor, né, que pediu ali o arquivamento dessas investigações, queria favorecer de alguma forma, queria poupar de alguma forma, o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na época, né, o Silvinei Vasquez, que estava ali responsável exatamente por essas operações da Polícia Rodoviária Federal lá no segundo turno. Então, essas investigações vão continuar acontecendo, de acordo com a Corregedoria Geral ali da Polícia Rodoviária Federal, e se elas, de fato, comprovarem que o ex-diretor, né, ou então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, tinha ali alguma intenção com esses bloqueios, isso pode levar à cassação e à aposentadoria de Silvinei Vasquez. A Polícia Rodoviária Federal informou que irá abrir processos administrativos disciplinares a respeito deste assunto. Os dados também serão repassados à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal, que tem investigação aberta sobre este tema junto ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, sejam ouvidos. A defesa de Anderson Torres confirmou que ele vai depor no próximo dia 24 à Polícia Federal de Brasília sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. Disse ainda que o ex-ministro é o maior interessado no esclarecimento dos fatos, mas não conseguimos contato com a defesa de Silvinei Vasquez. Eu tenho que fazer uma pausa aqui para vocês prestarem bastante atenção no que vocês vão ver agora. Então caiu o diretor da Polícia Rodoviária Federal, e aí ele não foi punido, né, pelo que ele fez, que o PT falou, olha o que ele fez, ele não deixou o pessoal ir lá votar, caravanas de ônibus do Lula ia lá votar, entendeu? Tá bom. Então o PT vai lá, pede para ter ônibus, vai lá, fala com o Barroso para ter ônibus para todo mundo de graça. Aí no dia, a Polícia Federal bloqueia os ônibus para eles não chegarem no local, para atrapalhar a votação. O delegado da Polícia, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é protegido pelo Alexandre de Moraes. A situação dele vai ficando difícil. Ele ganha aposentadoria com salário integral.
Depois descobre-se que as denúncias dele, que estavam na Corregedoria da Polícia Federal, não encaminhou, o corregedor estava também protegendo ele, caiu o corregedor, que estava protegendo o diretor anterior, e aí o Dino, como ia assumir o governo, né, e o Ministério da Justiça, cabia a ele indicar o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E aí ele recebeu uma dica, sabe de quem? Do pessoal do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes já tinha o controle da Polícia Rodoviária Federal, não queria perder. Então, você vai ver nessa cena o Dino falando com aquela cara de inocente, recebi o nome, papapá, defendendo o nome, falando que o cara é o máximo. E você vai ver a cabeça do Alckmin assim, só aprovando. E aí você vai ver o Lula inquieto, todo nervoso. Aí ele chega e fala no ouvido da Grace. Pode ter falado assim, cara, esse cara aí apoiou a Lava Jato, ele queria ver eu preso. Não pode. É o dedo do PSDB aqui, ainda querendo influenciar na Polícia Rodoviária Federal. No dia seguinte, olha o que aconteceu. Vamos lá? Durante o evento de apresentação dos novos ministros, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o nome do diretor-geral da Polícia Federal no novo governo. O delegado Andrei Passos Rodrigues irá assumir o cargo. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que o passado do servidor Edmar Camata contribuiu para que ele fosse substituído no comando da Polícia Rodoviária Federal. Pelas redes sociais, o agente demonstrou apoio à prisão do então ex-presidente Lula, ainda é ex-presidente, defendeu a Operação Lava Jato e mostrou-se um admirador de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. E o delegado Andrei participou do principal, nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e, portanto, participou da preparação da Copa e da Olimpíada. Em conclusão, nós estamos hoje fazendo uma substituição em relação ao anúncio feito ontem. Nós estamos efetuando a substituição da indicação que foi feita para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição. Então, a indicação para novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é para o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Tchan, 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 tchan. Dormindo com o inimigo. Você já viu esse filme? Pois é. Então, o que está acontecendo? Você pega um cara, tipo o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que comandou a Lava Jato, né? Foram, assim, personagens que influenciaram a Lava Jato para prender o Lula. Aí o Lula fica preso, dá aquele escândalo todo. Depois ele solta o Lula e fala: você vai ser candidato a prefeito, eu vou ser seu vice. Porque você consegue ganhar as eleições e eu não. Aí, meu amigo, vai para as eleições sabendo que você tem que levar um candidato que você tirou da cadeia e falar que o povo tem que votar nele. Você falou que ganha, né? Não, eu ganho. Tá. Aí ganhou com a ajuda do Nordeste. E aí a Polícia Federal está aprofundando isso aí. A corregedoria, né? Então, o sistema de fiscalização da corporação está indo para cima. Quem sabe nós vamos ter aí uma Polícia Rodoviária Federal republicana? Quem sabe nós vamos ter a partir de agora, daqui a pouco, uma Polícia Federal republicana, sem a influência do braço do Alexandre de Moraes, sem a influência do braço do Flávio Dino?
É isso que a gente está esperando, tá certo? E olha, eu vou dar uma dica para vocês que são mesários e que participaram das eleições no norte do Nordeste e no Nordeste, quer dizer, no norte de Minas Gerais e no Nordeste. Gente, se eu fosse vocês, procurava um advogado o mais rápido possível, porque se você tiver bom senso, faça uma delação premiada, porque a turma está chegando em vocês. Tá. Isso que você viu aí, ó, assiste de novo várias vezes, que você vai ver que o alvo não é o Alexandre Torres. Alexandre Torres está preso por causa disso, porque ele quer chegar na verdade. E é por isso que ele está preso. Não está nada preso por causa do 8 de janeiro, não. Não tem fundamento a prisão dele do 8 de janeiro. Eles mantêm ele preso por causa desse problema, entendeu? Que é esse emaranhado, essa trama ordilosa que foi feita dentro do Nordeste. E aí, gente, é impagável a cena do Lula olhando para o Alckmin. Vou mostrar para vocês de novo. Daqui a pouco eu falo com você, estou ao vivo. Só esse pedacinho aqui para a gente terminar. Já estou terminando, tá bom? Olha o olhar do Lula para o Alckmin, gente. Olha só que metralhadora. E da legalidade nas polícias. Também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira. E vai olhar uma vez que o Alckmin. delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. E vai falar no ouvido da Grace. E o delegado Andrei participou do principal, nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos. E, portanto, participou da preparação. Então é isso. Por hoje é só. Essa é a linha de investigação que nós estamos trazendo aqui, para ver se a gente chega nesse norte. Eu acho que é por aí que está caminhando a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Sejam republicanos, vão a fundo. O Brasil precisa disso. Tirem a mão dos políticos de vocês. Vocês são servidores de carreira, sabe? Vocês não querem ter um mané aí de chefe de vocês? Então, levante a cabeça, roda a baiana e vira a mesa. Dá a volta por cima, tá bom? Se for para chegar nos mesários, que cheguem nos mesários. E aí está meu Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. Qualquer valor para a gente continuar tocando a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, os atos antidemocráticos. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Um abraço.